Então eu quero dar boa noite e boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Esse é o nosso primeiro curso da Nova Evangelização. Os maiores dados e informações sobre o curso em si, se você é muito curioso, você assiste o nosso Hangout realizado na quinta-feira passada. E é um curso especial, pelo chamado de Deus, por tudo aquilo que tenho visto e vivido na minha vida de jovem católico. Desde já, quero dizer que não me considero portador de toda a verdade sobre a vida interior, então o que eu trago aqui é uma perspectiva baseada, claro, no Catecismo da Igreja, na Sagrada Escritura, no Magistério, nos Santos, mas foi organizado, com algumas indicações de alguns amigos e professores e padres. Mas é organizado por mim, então se você tiver alguma crítica e tudo mais, você fica livre, estamos sujeitos a erros. Essa gravação está sendo, nós não temos estúdio, está sendo aqui na minha casa, no meu quarto. Como eu tenho seríssimas dificuldades de olhar para a câmera, tem dois amigos aqui, um casal de amigos que estão aqui junto, que não querem aparecer por vergonha, mas eles estão aqui, então quando eu não olhar para a câmera é porque eu estou olhando para eles. Que tem uma maior desenvoltura com isso. Também peço que você se inscreva no canal, que você indique aos seus amigos se você gostar, assistir, curtir a nossa página, olhar o nosso blog, seguir as pessoas da nossa missão e compartilhar e ficar por dentro das coisas. Já no início quero pedir isso para você e pedir humildemente a sua paciência para que você entre nesse caminho junto comigo, que é esse caminho de busca, de entendimento, de vivência da coisa mais importante da nossa vida, que é a vida interior. Quando eu falo vida interior, eu estou falando de vida de oração, Mas antes eu queria tratar as questões dos pressupostos, do que vem antes. Ninguém nasce com uma vida de oração, assim, de uma hora para outra. Ninguém nasce sabendo rezar. É preciso que seja ensinado a ser feito isso. Então, essa primeira aula, nós vamos falar sobre a experiência decisiva. Porque o que acontece? Se nós pegarmos lá em João 3, nós vamos ver uma passagem que Jesus se encontra com Nicodemos. Tem uma coisa também, eu não esqueci de me apresentar, óbvio. Meu nome é Júnior, eu sou estudante de filosofia, eu sou o coordenador geral desse projeto da Nova Evangelização, participo da Renovação Carismática, atuo no Ministério Jovem, Ministério de Pregação, Ministério de Formação, e pela graça de Deus sou católico, graças aos meus pais, graças a Deus, graças às pessoas que Deus colocou na minha vida. Espero que Deus possa agir firmemente na vida tanto do Bruno e da Fábio que estão aqui, quanto na sua vida que está assistindo esse vídeo. E desde já também, conforme rolou a foto nas redes sociais, saiba que há uma carmelita rezando por esse curso, que é a minha irmã é freira carmelita, a irmã Estela da Mãe de Deus, se chamava Paola, agora não se chama mais. E até vou começar fazendo essa dinâmica, porque lá no início do projeto Nova Evangelização, quando nem tinha página, eu tinha colocado para as pessoas dizerem o que elas gostariam que fosse tratado nessa página. Já que uma nova evangelização é evangelizar com o mesmo evangelho, mas com meios diferentes. Então, por exemplo, você não vai ver um bispo fazendo hangout todo dia na internet. A gente conseguiu isso, é uma coisa nova. Ou padres, hangouts, coisas assim. Então, é um jeito de evangelizar novo. Mas teve uma pessoa que colocou que ela gostaria de que fosse tratado sobre a vida interior, para que a vida exterior fosse morrendo, para que nascesse a vida interior. E de fato, a vida interior, a vida cristã, a vida de conversão, ela é uma vida que nasce após a morte. O batismo é o quê? O batismo é quando nós morremos junto com Cristo e nós ressuscitamos para uma vida nova com Cristo. Certo. Agora, quando nós nascemos,
Nós precisamos entender que nós nascemos à luz de um encontro, à luz da fé numa pessoa. E aqui eu queria incluir essa passagem de João 3, né? Jesus e Nicodemos. Havia um homem do partido fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Foi visitá-lo de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vem da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: Eu te asseguro que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reinado de Deus. Nicodemos lhe respondeu: Como pode um homem nascer sendo velho? Poderá entrar de novo no ventre materno para nascer? Jesus lhe respondeu: Eu te asseguro que se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Da carne nasce carne, do Espírito nasce Espírito. Não estranhe se te disse que é preciso nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouve seu rumor, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Então, aqui nós vemos uma realidade. Jesus fala que é preciso nascer de novo. E a vida interior é esse processo de morte do homem velho e nascimento do homem novo, não só o nascimento, mas a constante vida desse homem interior. Esse homem interior nasce segundo o Espírito. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é o responsável, a pessoa da Santíssima Trindade, por todas as coisas boas que existem em toda a humanidade, feita por qualquer pessoa. Sempre esse algo foi feito através do Espírito Santo. Toda a ação de Cristo foi ação através do Espírito Santo. Então, qualquer coisa boa em qualquer lugar do mundo que é feito pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos é dado no batismo. E Jesus fala para Nicodemos que nasce da água do batismo, e do Espírito, que é no Espírito Santo. Só que, antes de falar sobre a graça do Espírito Santo, o que o Espírito Santo traz para a nossa vida, que quando a igreja e os evangelhos estão falando que o dom do Espírito, a graça do Espírito, eles estão querendo falar da fé. Mas é assim, ó. Como é que funciona? Deixa eu só fazer um. Acontece o seguinte. Precisa ter um encontro. Se você que está assistindo esse vídeo nunca se encontrou com Deus, não é difícil. Mas para que você tenha uma vida interior, você precisa que tenha um encontro de duas pessoas. Tá? A pessoa do eu e a pessoa do dele, que é o Senhor. O encontro pessoal com Cristo. Aqui Nicodemos está se encontrando com Cristo. Né? A experiência decisiva é o nome dessa primeira aula. Precisa ter uma experiência para haver uma decisão. Ninguém decide por algo que não sabe o que é. Precisa ter um encontro das pessoas. Como acontece esse encontro é mistério de Deus. Né? A gente sabe que Jesus, humano, fisicamente assim presente, não está mais aqui entre nós. Ele está no meio de nós, né, de diversos modos, na Eucaristia, no irmão, mas ele não está aqui agora com a gente sentado, assim, igual o Bruno está sentado, igual eu estou sentado. Mas à luz da fé, nós encontramos mais ele do que São Pedro tinha sentado do lado dele. Pela fé, a gente alcança Deus de uma forma maior do que tocando nisso aqui, né? Porque Deus, ele é real e ele é presente pela fé. Mas é preciso ter um encontro para que nasça a fé. E aqui eu queria fazer um parâmetro de duas realidades, tá? Porque todo homem nasceu para Deus. Isso a gente sabe, até tem uma citação de Santo Agostinho, nas Confissões, que Santo Agostinho fala assim, bem no início, ele diz assim: Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Todo homem que não repousa em Deus, que não se encontra com Deus, ele tem uma inquietação. Ele vive sob o jugo do pecado original, mesmo sendo batizado, o pecado original continua incomodando ele. E
aquilo que a igreja vai falar e São João Paulo II fala muito em suas catequeses, a solidão original, porque depois que Adão e Eva pecam, se sentem sozinhos, né, e querem estar distante de Deus. A solidão original, ela é a principal coisa que acontece quando a gente percebe o quanto que nós somos frágeis, o quanto que nós somos pequenos perto da realidade da morte e da desgraça do mal. Eu lembro que no meu processo de conversão, mesmo sendo de família católica, eu me afastei de Deus. Depois, quando eu estou voltando para Deus, antes de eu voltar, eu comecei a ter uma grande crise existencial, né? Quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou. Essa crise é a solidão original. É a falta de Deus. Fizeste-nos para ti, nosso coração não descansa, não sente felicidade. O homem não é feliz sem Deus. E o coração do homem espera Deus. Todo batizado, Deus coloca nele o Espírito Santo e o homem espera por Deus. Se você olhar a sua vida de conversão, você já se encontrou com Jesus, tá? Na sua vida de conversão, antes de você conhecer Deus, dentro de você, o próprio Deus fazia com que você esperasse Deus. Então, antes de tu te converter, dentro de ti, Deus já te chamava, Deus já cativava, Deus já falava contigo. É o que a gente chama de palavra interna, que é a primeira seção, vamos dizer assim. A palavra interna, ela está dentro de nós. Ela é aquela falta de sentido que só espera o sentido ser anunciado. Porque Deus, ele não está fora de nós, ele está dentro de nós. Se Deus está dentro de nós, a palavra que é dita fora, que é a segunda dinâmica, tem a palavra interna e tem a palavra externa. Quando alguém está pregando o evangelho, um padre fazendo uma homilia, alguém dando uma palestra, ou você está lendo ali, né? Está lendo a Sagrada Escritura, ou está lendo um livro que fala sobre o evangelho, um artigo, está vendo um vídeo, não sei como é que foi a conversão de cada um, como é que foi a conversão de vocês. Mas teve que alguém pregar, né? Teve que alguém falar aquilo que São Paulo fala. Como é que vão acreditar, né, se ninguém pregou? Alguém tem que pregar. Alguém prega a palavra externa, que eu estou fazendo aqui agora, pregando a palavra externa. Só que a palavra externa por si só, se ela não tiver uma combinação da pessoa, se a pessoa não se abrir e perceber dentro dela que existe uma palavra interna que vai fazer com que aquela palavra que está sendo falada pelos sentidos, né? Por que uma pessoa sem nenhum tipo de sentido já está no céu? Pessoa anencéfala, por exemplo, tudo mais. Ela não escuta, ela não sente, ela não vê, ela não fala. Então ela não tem como ter uma experiência de Deus, exceto com a alma e os mistérios de Deus. Mas quando a gente está escutando a palavra, a gente está vendo o testemunho do irmão, ou falando a palavra, é a palavra externa, que está chegando dentro de nós. Quando ela bate com essa palavra interna, com essa falta de sentido, que encontra o sentido, quando a gente encontra o sentido, é uma coisa assim, o processo de conversão, quando a gente está se convertendo, tudo que está sendo falado lá fora, o que a gente está lendo, começa a fazer sentido para a nossa vida. É aquilo que muitos santos falam, eles estão escutando o evangelho e estão dizendo, Jesus está falando comigo. Como que o Jesus daqui está falando historicamente com Nicodemos? Como que a palavra dele aqui é capaz de falar hoje, agora comigo? Como? Como que pode essa palavra externa que eu estou falando bater com a palavra interna? E aí quando a gente tem o processo da experiência com Deus, quando nós encontramos Jesus, é uma coisa louca porque tudo começa a fazer sentido, a vida começa a ficar feliz, faceira. É como se assim, olha, eu encontrei tudo aquilo que eu estava esperando encontrar. Tudo que eu esperava, o coração ansiava e eu encontrei. Tem uma passagem de Santo Agostinho que é extraordinária, que retrata bem isso que eu estou falando. Ele fala assim, nas Confissões. Essa é clássica. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem.
Tu me chamastes e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste a tua luz, e tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância, e respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocastes, e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Quando estiver unido a ti com todo o meu ser, não mais sentirei dor ou cansaço. Minha vida será verdadeiramente vida, toda plena em ti. Veja a profundidade. O Deus que é tão novo e tão antigo, Deus se encontra com a pessoa. Quando a gente tem esse encontro com Deus, aquilo que o Papa Francisco fala muito, né? O encontro com Jesus muda a nossa vida. Então, quando tem esse encontro da palavra externa com a palavra interna, aí a gente tem a experiência da fé. A experiência inicial da fé. A luz da verdade revelada, junto com aquela palavra interna, aquela luz interna, elas se fecham, né? Elas se combinam, e aí nós temos a graça da fé. É a infusão do Espírito, né? A quinta morada de Santa Teresa, a contemplação infusa. Né? Você contempla Deus fora e Deus dentro. Deus se manifesta ao homem através da fé. A salvação vem pela fé, né? Vai dizer São Paulo. Então a fé é essa experiência interna e externa. Ao mesmo tempo, é um mistério de Deus, mas é uma experiência. E quando nós temos essa primeira experiência, Deus coloca para nós, pela fé, a graça da fé, as virtudes teologais que no batismo já estão em nós, nós vamos falar muito mais adiante sobre elas. Deus é como se fosse uma luz, ou aquilo que Jesus falava, é uma semente, é um grão de mostarda que é posto dentro do nosso coração, para que seja trabalhado, crescido e se torne um eucalipto enorme. E dê sustento a muitas coisas. É uma luz pequena, ou gosto de usar o exemplo, é uma brasa, é um carvão que a gente precisa fazer com que pegue fogo e se estenda. A fé é isso. A fé ela nasce pequena em nós, mas ela nasce fruto de uma experiência, fruto desse Deus pregado, desse Deus revelado a nós pessoalmente, e aí a gente tem essa experiência de salvação. Até tem um trecho aqui no Catecismo, 1699, aqui, que fala assim, né? Nós estamos falando da vida interior, a vida no Espírito. A vida no Espírito realiza a vocação do homem, ou seja, o homem ele é chamado, ele é vocacionado à vida no Espírito. Essa é a primeira seção da terceira parte do Catecismo. Constitui-se de caridade divina e solidariedade humana. É concedida de graça como uma salvação. Ou seja, aquilo que nós esperávamos, o vazio interior que nós estávamos, a morte que nós tínhamos, Cristo vem, né, morre, se encarna no seio da Virgem Maria, vive uma vida inteira pregando e anunciando o amor do Pai, né, falando para nós nos converter. O Cristo morre na cruz por nós, ressuscita, e essa verdade vai sendo pregada ao longo de 2000 anos até chegar a nós. Essa verdade revelada, quando ela se encontra com a nossa ânsia de eternidade, o anseio, essa sede, esse sentido de vida que a gente tem, aquilo que Viktor Frankl falava, né? O homem precisa de um sentido para viver. E o sentido para viver está em Deus. Quando se encontra, nasce a fé. E a primeira consequência da fé, porque a fé sem obras ela é morta, quando a fé vive dentro de nós, nós queremos obrar, nós queremos fazer obras. E a primeira coisa, as principais obras que importam para Deus são as obras que vêm do interior. Então quando nós nos encontramos com Deus, por isso nós ficamos meio loucos. Nós nos apaixonamos por Deus. O que acontece quando alguém se apaixona? Aqui está um casal comigo. O Bruno se apaixonou pela Fábia, a Fábia pelo Bruno, estão namorando. Então quando eles se apaixonaram, o que aconteceu? Eles queriam manifestar um para o outro o amor, a paixão. Paixão é isso, né? É um encontro. Com Deus é um amor eterno. Deus derrama um amor eterno sempre. Mas
Aquele que se sente amado, faz a experiência do amor, da verdade, ele quer propagar isso, ele quer agradar a pessoa que está amando ele. A primeira consequência da vida interior é você querer agradar a Deus. Você quer buscar a Deus, você quer agradar, você tem uma experiência, você não quer parar. Se você não tem uma experiência com Cristo e diz, tá, agora não quero mais Cristo. Não é uma coisa tipo assim, eu tenho medo de altura, aí eu andei naquele Big Tower do Beto Carreiro, sabe? Me apavorei, nossa, morri de medo. Tava lá em cima, desci e tal, saí de lá e pensei, nunca mais boto meus pés nisso aqui, né? É uma experiência só, eu nunca mais quis voltar. Agora com Cristo não é assim, você tem uma experiência com Cristo e deu, passou. Né? Ou você tem uma experiência muito fútil com Cristo, ou você é um baita do ingrato. Mas teve experiência com Cristo, você quer agradar a Cristo, você quer corresponder ao amor de Deus. Né? Isso também faz parte do chamado universal, aquilo que o Concílio Vaticano II, tá aqui embaixo, o livro Grande Vermelho, fala exatamente do chamado universal do homem à santidade. O que é a santidade? É corresponder ao amor de Deus. É buscar, negar os pecados, buscar as virtudes para agradar a Deus com toda a vida, com tudo que tem, com tudo que é. E quando a gente quer ser santo, quando a gente quer buscar a santidade, com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, a primeira coisa que nós fazemos e que todos os santos fazem é que nós temos vontade de rezar. Qual é o segredo da vida de todos os santos? Todos os santos trabalharam muito, todos os santos estudaram, muitos santos estudaram, nem todos, né? Todos os santos fizeram obras de caridade, todos os santos perdoaram, todos os santos inventaram alguma coisa, todos os santos amaram o irmão, todos os santos frequentaram os sacramentos, né, e tal. Mas tem um segredo na vida de todos os santos. Todos eles tinham vida interior ativa. Todos eles, em seus determinados graus, místicos ou não, tinham intimidade com Deus, eles tinham contato com Deus pela oração, porque a santidade, ela tem que ter oração. Eu botei ontem até no meu Facebook exatamente isso. Santo, sem oração, aquilo que São José Maria Escrivá fala para nós, não acredito nessa tua santidade. Santidade tem a ver com oração, com vida de oração. Esse nascer de novo vem do Espírito, a graça da fé. A fé, ela quer se manifestar, e ela se manifesta qual é da melhor maneira? Na oração. Quando nós rezamos, nós nos colocamos em contato com Deus. A oração é comunhão com Deus, a oração é intimidade com Deus. A oração é a primeira etapa, né? Eu sou muito do Carmelo, pelos motivos que já falei aqui, minha irmã é carmelita. Ela fala que no Carmelo, os dois pilares principais é união com Deus e imitação de Cristo. Né? Imitação de Cristo e união com Deus. Você só consegue imitar a Cristo, só é cristão quem consegue se unir a Deus. Então a vida interior é uma vida de união com Deus, é uma vida de crescimento com Cristo, é uma vida no seio da igreja de ser realmente um cristão. É uma vida que nasce à luz da fé, que nasce de uma experiência com Cristo, e essa experiência faz com que nós tenhamos vontade de rezar. Qual é o problema geral na vida de todas as pessoas em relação a isso? O problema é que as pessoas não sabem rezar e ninguém ensina as pessoas a rezar. Ninguém ensina. Ninguém fala mais de oração mental. Poucas pessoas falam, né? Nós vamos tratar isso aqui durante o curso. Mas rezar, ter uma vida de oração, uma vida interior, esse é o propósito desse curso. Nós temos intimidade com Deus. Uma intimidade que nasce de uma verdade, que se revela, que ama a nós. Né? Eu até pego aqui, porque não importa se o santo foi muito intelectual ou se foi pouco intelectual. Não importa o grau de inteligência, o grau... Por exemplo, Santo Agostinho era foi um dos maiores intelectuais da vida de toda a história da humanidade. Foi muito inteligente, com uma retórica, com uma sabedoria. A conversão dele foi uma conversão intelectual, foi aos poucos, né? Demorou para ele se converter, não foi assim uma experiência e tal e deu. Ele foi escutando as pregações de Santo Ambrósio, foi lendo a Sagrada Escritura, foi vendo pela própria filosofia. Mas ele viu que a fé é maior que tudo. Agora, tanto ele quanto a pessoa mais humilde, mais miserável da humanidade, pensa aí como a pessoa mais miserável de toda a humanidade, essas pessoas partem de uma mesma experiência com esse Deus que ama. E aqui eu deixo para você, se você não leu, o Papa Bento XVI, a primeira encíclica, um Papa que foi prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé,
intelectual, né, chamado aquele alemão Ranzinza, que ele era um cara dessa igreja julgadora, todas essas mentiras que falam. Bento XVI, a primeira coisa que ele fala, ele vai falar de alguma coisa mística, teologia, não, a primeira coisa que ele fala é Deus é amor, Deus caritas est, né? Fica de recomendação para vocês lerem. É extraordinário e nasce da experiência de amor, e ao nascer da experiência de amor, nasce a fé, que é um dom de Deus dado a nós. E aqui também deixo uma outra indicação para você. Lumen Fidei foi escrita a maior parte dela pelo Papa Bento XVI, o Papa Francisco, que publicou logo no início do seu papado. É muito bom. E a Carta Apostólica, sob forma de motu próprio, do próprio Bento XVI também, que se fala quando ele proclama o ano da fé, o Porta Fidei, que é sensacional. Porque o mundo vive uma crise de fé. E a vida interior necessita, pressupostamente, de fé. Você precisa acreditar nessa experiência, acreditar nesse Deus, querer Deus, acreditar nele e viver, consequentemente, mais experiências com ele. A fé é uma semente que você precisa regar e crescendo, crescendo, crescendo. E o mundo vive uma crise de fé. As pessoas não acreditam, as pessoas não se encontram com Deus. Porque ninguém prega? Tá, mas os que pregam, mesmo assim, pouca gente escuta. Porque as pessoas não têm mais fé. As pessoas não acreditam mais. As pessoas estão dopadas, as pessoas pensam que não vão morrer. Mas vão morrer. Então, é necessário para os que querem continuar nesse curso, entender que nós vamos falar sobre continuar na vida de fé. E ter fé em Cristo é acreditar no que Ele falou. Acreditar no que Ele falou é tomar a nossa cruz e seguir adiante. Então, se você não está disposto a tomar a sua cruz e seguir adiante, seguir a Cristo, se você não está disposto a renunciar à vida velha, deixar o homem velho morrer, deixar o pecado morrer, a viver uma vida no Espírito, a tratar com seriedade o amor que Cristo deposita em você, você não precisa continuar fazendo esse curso. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser da sua vida. Mas se você quer continuar e descobrir como fazer esse caminho, como crescer na vida interior, como entender-se com a vida interior, bom, daí você pode continuar no nosso curso. Fazer uma experiência ao longo dessas semanas, essas 7 semanas, de crescimento na fé, de experiência com Deus. Então fica esse convite a você se decidir, se você quer seguir ou não quer seguir. E aí na semana que vem a gente vai tratar sobre a primeira coisa que se faz para iniciar uma vida interior. Amém? Peçamos a intercessão então de Nossa Senhora e de São José. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Que Deus abençoe a cada um de nós e até semana que vem.